Pai do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, meus queridos e amados irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus. Estou um pouco aqui, meus irmãos, meio gripado, né? Essa gripe tá assolando no Brasil inteiro, né? Meio gripado, mas Deus, Ele é conosco, né? Meus queridos e amados irmãos, o assunto de hoje ainda é sobre o dízimo, porque, meus irmãos, as pessoas elas têm muita dúvida sobre o dízimo. Elas têm muita dúvida sobre o dízimo. Tem pessoas que acham que se ela não pagar o dízimo ela vai para o inferno. E tem por causa dos aproveitadores, né? Por causa dos aproveitadores, dos enganadores, que põe isso na cabeça das pessoas, né? Mas você deve ir pelas escrituras. As escrituras jamais vai deixar você enganado. Eu estava vendo aí, meus irmãos, é um pastor lendo o capítulo 9 de 1 Coríntios. E ele foi lendo sobre o apóstolo Paulo, né? Falando sobre o apóstolo Paulo, querendo justificar que deve sim pagar o dízimo. Ele foi lendo, e em momento algum ele conseguiu mostrar que se deve pagar o dízimo. Ele quis provar que se deve, mas não em momento algum ele conseguiu mostrar nesse capítulo que se deve pagar o dízimo. Jesus disse que o obreiro ele vive do seu salário, é isso mesmo, né? O obreiro vive do seu salário. E é isso que o apóstolo Paulo está se referindo. Mas o apóstolo Paulo não está se referindo a dízimo. Está se referindo às ofertas, né? E aí, para este pastor, se deve pagar o dízimo, senão não tem como manter os pastores, né? E aí, meus irmãos, ele não conseguiu de maneira nenhuma mostrar nesse capítulo que se deve pagar o dízimo. Ele não conseguiu. Manter os pastores, é claro que a gente deve manter, né? Claro que a membresia deve sustentar os pastores, porque é o que está escrito. Mas você acha que as ofertas não dá para segurar um pastor? Você é bom de matemática? Ah? Vamos fazer a conta aqui. Uma igreja aí com 300 membros. A R$ 2, ó, vou colocar R$ 2. 300 membros a R$ 2. A igreja sendo aberta todos os dias. Dentro de 30 dias ela arrecada R$ 900. Não dá para segurar um pastor não, né? Porque foi isso que Jesus falou. Foi isso que Jesus falou, que o obreiro deve viver do seu salário. Isso aí não dá para segurar um pastor? Isso eu coloquei a R$ 2. R$ 2. E aí, meus irmãos, tem pessoas ali que dão oferta de R$ 10, de R$ 20, de R$ 30, de R$ 50, de R$ 100. Aí não dá para manter um pastor? Então o que esse pastor está querendo dizer no capítulo 9 de 1 Coríntios? Ele está querendo dizer que o pastor deve ser mantido pelos membros? Ou ele está querendo dizer que o pastor deve se enriquecer e se tornar milionário? O que ele quer dizer? Eu acho que ele quer dizer que o pastor deve se tornar milionário, então. Porque se a oferta não dá para ele se manter, a oferta dá para ele se manter sim. A oferta dá para ele se manter sim e cuidar da obra. Agora que eles aí não querem só isso, eles querem se enriquecer, querem se tornar milionário. E aí a palavra de Deus não apoia essas coisas, porque Jesus ele veio combatendo as riquezas, veio combatendo esse negócio aí de você se tornar um milionário. Andar por aí de carro importado, essas coisas. Jesus combateu essas coisas
você encontra em Mateus capítulo 6 e versículo 19. Confere lá que você vai ver. Então não tem nada a ver desse pastor vir querer explicar o capítulo 9 de 1 Coríntios, querendo provar ali que é necessário pagar o dízimo. Não, ali deve se manter um pastor com a oferta, E dá muito bem para se manter um pastor com a oferta. Porque, meus irmãos, eu coloquei aí uma congregação com 300 pessoas a R$ 2, hein? A igreja sendo aberta por 30 dias, ela vai só mais sair R$ 900. Agora imagina você uma igreja que nem a do Valdomiro Santiago, que você vê assim 1 milhão de gente lá dentro. 1 milhão de gente lá dentro, né? Quanto que não dá no mês? É dinheiro demais. Isso só na oferta. Somente na oferta. Dá para segurar qualquer apóstolo, qualquer pastor. Agora que eles querem se tornar milionário, aí Deus não concorda com essas coisas. Jesus, ele vem combatendo. Quero, meus irmãos, assim, dar meus parabéns para esse jovem aí, é o pastor Júnior, né? Pastor Júnior, ele estava dando um ensinamento aí sobre o dízimo, aonde ele também não concorda que alguém deve dar o dízimo no Novo Testamento, né? Agora, no tempo da graça, ele não concorda. Quero dar assim meus parabéns, né? Meus irmãos, Deus, ele deu oportunidade demais para esse povo mais antigo aí, mais antigo, né? E eles jogaram fora, começaram foi fazer baderna dentro da casa de Deus. E aí eu creio que Deus vai levantar um monte aí de anônimo, né? Pessoas desconhecidas para pregar o verdadeiro evangelho. Porque essas pessoas mais antigas que ficou para trás aí, ó, Deus deu muita oportunidade para eles e eles só fizeram coisas erradas. Só fizeram se aproveitar dos membros, pegando dízimo, ameaçando, dizendo que quem não paga o dízimo vai ser condenado. E aí eu creio que Deus vai levantar uma geração, né? Uma geração aí de anônimos, pessoas desconhecidas que ninguém conhece, para mostrar o verdadeiro evangelho como que ele é. E esse pastor Júnior aí está na geração nova, né? Numa geração nova. Creio que Deus vai levantar bastante deles aí para ensinar o evangelho como que ele é. Porque, meus irmãos, as pessoas estão sendo enganadas com esse negócio de dízimo. E esse dízimo aí só trouxe confusão, né? E quando a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, só traz confusão, e as pessoas aí tudo rico, né? Milionários. E aí Deus não está nesse negócio. Deus, ele não está nesse negócio. E aí, meus irmãos, a gente vê nas congregações, na hora da pessoa pegar ali o dízimo aí, e aí na hora de apresentar e começa a orar, Senhor, repreendo o devorador, o minguador. Por quê? Porque essas pessoas, elas aprenderam errado, né? Elas aprenderam errado, não querem estudar a Bíblia, né? Não querem ler. E aí fica indo por essas pessoas que pregam o evangelho que não está na Bíblia, né? Eles falsificam a Bíblia Sagrada para poder puxar dinheiro, para poder puxar o dízimo das pessoas. E aí eu fico observando assim, olha só. As pessoas aprendeu assim e começam a repreender uma coisa que não tem nada a ver, né? Porque o devorador, o minguador é o que está lá em Joel, né? Quando o povo de Israel não queria pagar o dízimo, com permissão de Deus, aqueles gafanhotos começaram a invadir a lavoura. O dízimo era de lavoura, não era nem de dinheiro. E aí começou a invadir, e aí Deus usa o profeta Malaquias para falar com eles, né? Que se eles se voltassem para ele, eles também se voltavam para o povo de Israel. Deus repreenderia aquela praga de gafanhoto. Me parece que era 5 pragas, né?
uma diferente da outra. Então Deus ele faz promessa: se vocês se voltar para mim, eu me volto para vocês, e repreendo o devorador. Não tem nada a ver com demônio, meus irmãos. E aí as pessoas colocam isso na cabeça das pessoas: se você não dá o dízimo, o devorador vai destruir teu carro, tua casa, tua saúde. Começa a ameaçar, né? Fazer um monte de ameaça. E as pessoas, por não ter o conhecimento bíblico, acabam achando que é verdade isso. Mas quando a gente vai para as Escrituras, aí a gente vê que a coisa é totalmente diferente. E tem muita gente também que se baseia no capítulo 23 de Mateus, versículo 23, né? Jesus está ali repreendendo os fariseus, né? Repreendendo: olha, vocês dizimam o hortelão, vocês dizimam o cominho, mas ai de vós que despreza a fé, a lei, a justiça. E Jesus diz: isso fazei. Mas por que Jesus disse isso fazeis? Porque a lei não pode, né? Não pode, porque não se pode desobedecer à lei. Jesus diz no capítulo, me parece que 5 de Mateus, e do versículo 17 a seguir, que ele diz assim que não cai um tio da lei, tudo será cumprido. Então Jesus não podia mandar eles desobedecer à lei, eles tinham que cumprir. Por isso que Jesus disse: isso fazei. Porque Jesus não ia mandar eles desobedecer. Você concorda comigo? Jesus não ia mandar eles desobedecer, porque a lei tem que ser cumprida. Jesus falou em Mateus capítulo 5, me parece que do versículo 17 a seguir: não caia um tio da lei, até que o céu e a terra passe. Mas quando é que o céu e a terra vai passar? Um milênio, né? Muita gente diz assim, que Jesus cumpriu com a lei. Eu já não entendo isso, né? Eu entendo que Jesus cumpriu com as profecias que falava dele. E a lei, eu creio que Jesus vai cumprir aqui no milênio. É isso que eu entendo. Porque Jesus não cumpriu com o dia de sábado. Jesus não cumpriu. Os fariseus ficaram muito bravos com ele, dizendo: ele quebranta o dia de sábado, esse homem não é de Deus, porque ele não obedece ao dia de sábado. Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Então eu entendo que a lei ela vai ser cumprida sim no milênio, né? Muitos dizem que Jesus cumpriu com a lei. Eu já não acho assim. Eu acho que Jesus, ele cumpriu com as profecias que estavam escritas sobre ele, né? É isso que eu acho. Eu acho que a lei ela vai ser cumprida no milênio. Onde Jesus diz: quando o Filho do Homem vir na sua regeneração, ele se sentará em trono, vós também se sentareis, julgando as 12 tribos de Israel. Aí não é condenar, é ensinar mesmo a lei, né? Você estudar a Bíblia, você vai encontrar versículo onde diz que os judeus eles vão ser ensinados. Então é isso que eu entendo. Mas muita gente pode dizer: mas Jesus, quando ele expirou ali na cruz, ele diz: Pai, tudo está consumado. Mas está tudo consumado, mas isso não quer dizer que ele cumpriu com a lei. Tudo está consumado, que ele pregou o evangelho, porque Jesus trouxe um evangelho. A lei foi escrita por Moisés e Jesus trouxe um evangelho diferente da lei. Então ele diz: tudo está consumado. O que Deus entregou para ele fazer, ele fez. E ele não veio cumprir com a lei agora, né? Ele vai cumprir com a lei, eu entendo que no milênio. Então, em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele não ia poder falar para os judeus que não era para pagar o dízimo, porque senão ele estaria desobedecendo a lei, né? Então ele disse: isso fazei, mas isso fazei com as pessoas que estavam lá na lei, não com o povo da graça.
não com o povo, né, do tempo da graça. Glória a Deus. Então a palavra de Deus é preciso a gente estudá-la e é preciso a gente entender o que ela está falando. Porque, meus irmãos, sempre, se a gente não estudar, não procurar entendê-la, sempre vai aparecer pessoas querendo se aproveitar da situação. Glória a Deus. E como tem por aí, viu? Pessoas querendo se aproveitar. Querendo se aproveitar da situação, né? Aonde que já se viu você dizer, olha, se você não trouxer o dízimo, você vai para o inferno. Isso não está na Bíblia. A Bíblia ensina que o dízimo era para os levitas porque eles não tiveram herança. Por isso é que Deus estabeleceu. E aí você lê no capítulo 7 de Hebreus, você vai encontrar ali do versículo 12 para frente, o escritor dizendo que essas coisas não subiu mais para o altar com a chegada de Cristo, porque esse dízimo aí ele tinha um prazo de validade, e esse prazo de validade era com a chegada de Cristo. Amém? Eu espero que assim você medite nesse vídeo, no que eu estou falando, comece a estudar a Bíblia, para que você não seja enganado, né? A palavra de Deus, ela é quem nos ensina, né, a andar na presença de Deus. Tem muitas pessoas, meus irmãos, mal intencionadas no Evangelho, que às vezes sabe aonde está a verdade, mas não quer explicar. Glória a Deus. Então fica esse vídeo aí para a sua meditação. Amém? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho das notificações e não deixa de compartilhar os nossos vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.